Olá, eu sou o Lucas Durigon e vou te acompanhar hoje nessa segunda aula sobre planilha eletrônica. Vamos dar uma olhadinha no que nós vamos aprender na aula de hoje? Vamos lá? Vamos recordar, revisar sobre abrir, fechar, salvar um arquivo, pedir um novo arquivo, tá ok? Vamos ver sobre zoom e tela inteira, mostrar a planilha tela inteira. Sobre digitar na célula, qual é a propriedade, aquilo que ele faz parte de cada célula. É bom entender isso direitinho para não ter confusão depois, tá? Vamos trabalhar com a largura da coluna e a altura da linha, de forma manual, pelo menu, com autoajuste, tem vários métodos e já é importante já aprender isso logo de cara. Também vamos ver como fazer para selecionar a planilha toda, apenas coluna, apenas linha, trechos de células, tá ok? Vamos relembrar o que vimos na primeira aula sobre fórmulas, estendendo um pouquinho para fazer uma fórmula copiada numa sequência de uma coluna. E também vamos avançar olhando as funções de média, máximo e mínimo, e uma visão geral, tendo uma visão geral aí sobre as funções. E aproveitando então hoje para ver essa diferença entre fórmulas e funções de uma forma mais prática. Tá ok? Vamos para a matéria? Para começar então, clica no seu OpenOffice e logo de início já vamos ver essa questão do novo arquivo. Lembrando que o OpenOffice é uma suíte, um kit de softwares. Quem já fez o curso de processadores de texto já usou essa parte aqui de documento de texto. E agora nós vamos usar neste curso, estamos usando aliás, a planilha. Em outros momentos podemos aprender as outras características, tá ok? Mas cada um desses na verdade é um software diferente que faz parte deste kit que é o OpenOffice. Bem, para começar, vamos abrir um novo arquivo. Começar um arquivo do zero, só para ver como é que inicia, né? Eu posso clicar nesse ícone de planilha, que começa uma planilha do zero. Também posso vir aqui no menu Arquivo e pedir um novo arquivo, que neste caso eu tenho que escolher qual tipo de arquivo que eu quero, que é a mesma opção, as mesmas opções que eu tenho aqui neste menu maior, nessas opções maiores, tá? Então, novo, arquivo novo, planilha, ele vai me abrir um novo trabalho. Seria um trabalho pronto aqui para começar, a digitar. Eu poderia começar a colocar aqui, por exemplo, matéria, professor, fazer um controle de aulas aqui, Enfim, eu tinha um arquivo novo e comecei a digitar esse arquivo, tá? Comecei um trabalho do zero. Porém, algumas vezes eu vou querer, ao invés de começar um trabalho do zero, continuar um trabalho começado, ok? Essa planilha que eu comecei a digitar, eu vou fechar ela. Eu posso clicar nesse xizinho de fechar o documento. Também posso vir na opção do menu Arquivo e Fechar. Como eu digitei esse pouco de texto e não salvei, ele pergunta se eu quero salvar isso. Neste momento, eu só estou te mostrando como é que fecha um arquivo. Eu não quero e não me interessa salvar esse arquivo no momento. Eu vou descartar, mas claro, cuidado com essa opção. Ao descartar um arquivo no momento de salvar, se você queria guardar aquele trabalho digitado, cuidado que descartando você perde, tá ok? E eu também posso, seja clicando aqui nesse abrir ou aqui em arquivo abrir, eu posso também trazer para a tela um arquivo que eu já fiz, que eu já trabalhei com ele. Já comecei a trabalhar, vamos lá procurar aqui na pasta onde eu guardo os arquivos LupaSoft de aulas, de tecnologia, planilha eletrônica, tem aqui o exemplo da aula que eu comecei na outra aula. E neste processo de abrir, ele puxa então do HD, ele traz do HD para a tela, para a memória, o que eu já havia digitado, o que eu já havia começado. Suponhamos que eu apenas olhei e não quero fazer nada nesse arquivo, foi apenas uma consulta, uma verificação. Eu posso fechá-lo, eu não fiz nenhuma alteração, não incluí nenhum conteúdo, e ele simplesmente tira o arquivo da tela, fecha o arquivo, lembrando que ele permanece salvo, gravado lá no HD, que ele já foi salvo. Mas eu vou de novo buscar ele aqui em arquivo abrir. Então nesse momento nós escolhemos o arquivo que queremos abrir para trazer de volta e continuar o trabalho. Ok? Está aqui na tela. Eu posso incluir ou excluir coisas. Eu vou alterar meu arquivo, vou tirar essa linha, vou tirar mais duas linhas aqui. E depois de alterar,
eu preciso salvar esse arquivo de novo. Pode ser aqui no disquetinho ou no menu Arquivo Salvar. Tá ok? Se eu quiser, mesmo com esse trabalho iniciado, começar um novo trabalho, eu posso vir no menu Arquivo e pedir um novo trabalho, que no caso é uma planilha. E ele abre para mim na tela uma nova planilha. Se eu fechar esta planilha aqui agora, que eu abri agora há pouco, aquela que eu estava trabalhando antes está na parte de trás. Tá ok? Agora que já recordamos as 4 funções básicas para trabalhar com o arquivo, abrir, salvar, fechar e arquivo novo, você vai usar elas de forma frequente para executar os seus trabalhos, vamos também dar uma olhada no zoom. Só definindo que o zoom é uma alteração de tamanho que altera apenas aquilo que está na tela. Olha aqui embaixo na barra de status, eu tenho uma área, nessa área direita inferior da tela, onde eu posso diminuir e aumentar o meu zoom. Vamos deixar o zoom em 100%, tamanho padrão. Agora, se eu aumento ele para ficar assim um visual bem aproximado na tela, né, com um zoom grande, no caso aqui 200%, lembre que isso não altera em nada a impressão. Este zoom é apenas para visualizar melhor a tela enquanto fazemos o trabalho, tá? E se fizermos o inverso, diminuirmos bastante o zoom, esse aqui está em 53% agora. Este zoom eu posso ter uma visão geral da minha planilha, embora eu não consiga ler nome por nome, informação por informação que está ali. É apenas se eu quiser ter uma visão geral da minha planilha. Eu vou abrir para vocês verem uma outra planilha para visualizar melhor essa questão do zoom, a título de exemplo. Vamos abrir essas duas planilhas. Por exemplo, essa planilha aqui é uma planilha que mostra distâncias de um lugar a outro do Brasil. Por exemplo, da cidade de Bauru até a cidade de Uberaba, né? Seria esta distância aqui em quilômetros, 249 quilômetros. Mas esta planilha não está cabendo inteira na tela. Olha quanta coisa eu tenho aqui para o lado direito e quanta coisa eu teria aqui para a parte de baixo da planilha que não estava cabendo na tela. É uma situação em que o zoom pode ajudar. Vamos diminuir o zoom até que toda essa listagem, olha só ali, toda essa listagem, diminuir mais um pouquinho, coube na tela. Por mais que eu não consiga ler o que está escrito aqui, eu consigo ter uma noção geral e talvez até ler um pouquinho os nomes das cidades que estão aqui para pelo menos encontrar o que eu preciso, se eu quisesse fazer aqui uma medição de uma cidade para outra. Claro que para querer ler realmente o número, eu precisaria aumentar o meu zoom novamente, tá ok? Mas para ter uma visão geral da planilha, eu poderia diminuir o zoom e ele mostraria assim para mim. Repare que eu tenho duas abas aqui embaixo, tá? Essas duas abas, ambas estão trabalhando com o mesmo zoom definido. A partir do momento que eu defino para uma, ele também considera para outra. Então, lembrando que a mudança do zoom não interfere no resultado final da impressão, no resultado da minha planilha, é apenas uma maneira de visualizar melhor ela na tela. Enquanto eu estou trabalhando, pode alterar essa opção à vontade, que ela pode voltar a ficar pequena, grande, pode voltar ao tamanho normal, e isso não vai mexer em nada naquilo que você está trabalhando. Ela apenas te ajuda a identificar. Bom, para podermos visualizar nossa planilha de uma forma melhor ainda, além do zoom, nós podemos usar essa opção de tela inteira, que a maioria das planilhas também tem. Tela inteira significa que ele desocupa todo aquele espaço que tinha antes, com aquelas barras de ferramentas, a própria barra de tarefas do Windows, para eu poder ter uma área maior disponível para visualizar a minha planilha. Eu vou inclusive tirar essa barra de ferramentas daqui, que ele ocupou um espaço ali, e mostrar para vocês que, ao clicar na opção da tela inteira, ele volta para a minha barra de ferramentas, coloca de novo a minha barra de ferramentas no local, volta a planilha a ocupar o tamanho normal. Eu vou diminuir o zoom e de novo voltar à opção de tela inteira. Olha aí como ele ajuda a ter uma área bem abrangente para eu trabalhar com minha planilha, tá ok? Pode usar a opção do zoom à vontade, a opção de tela inteira, que não vai alterar em nada o conteúdo do seu trabalho. Vamos ver agora um conceito que tem a ver com aquela questão da primeira aula, para entendermos o que é uma célula. Lembra? Cada célula é um quadradinho desses, o nome correto é célula, é a intersecção da coluna, no caso aqui da coluna F, com a linha 5. Então esta é a célula F5. Mas cada célula tem o seu endereço, o seu local.
E o que eu quero ver agora com você é o seguinte, o que faz parte do conteúdo de cada célula? Vamos digitar um nome comprido aqui nessa célula. Repare que eu estou na célula E14 e eu iniciei a minha digitação estando na célula E14. É ela que está, se você reparar aqui na coluna e aqui na linha, é ela que está destacada. Este nome, embora seja comprido que eu digitei, ele começou a ser digitado na célula E14. E repare que ele ocupou o espaço da coluna F, da coluna G, da coluna H e um pedaço da coluna I. Tá ok? Eu vou dar Enter nessa digitação. E se eu viesse agora aqui na coluna F14, na célula F14, e clicasse onde está escrita essa palavra remanufatura. Se você olhar bem, a palavra remanufatura, coincidentemente, aqui é uma coincidência, deu certinho dentro da célula F14. Mas lembra que eu falei para vocês que aqui, nessa área da barra de fórmulas, é onde mostra o que está digitado na célula? É aqui em cima que ele mostra o conteúdo da célula? Então, repare que aqui na barra de fórmulas, ele não está escrito remanufatura. Pelo contrário, quando eu iniciei o processo aqui, como se eu fosse digitar alguma coisa, aquela palavra que estava ali, remanufatura, até já não aparece mais. Ela nem está aparecendo ali. Mas eu não vou digitar nada aqui em cima por enquanto. Daqui a pouco eu vou e vou mostrar para vocês. A mesma coisa se eu vier nesta célula G14, que tem parte do nome escrito, mas se eu olhar na barra de fórmulas não tem nada. Eu cliquei lá, a mesma coisa, ela fica em branco aqui, mas eu não perdi o que está escrito. Continua ali. E assim sucessivamente, se eu for em cada uma destas células e olhar o que está escrito, na verdade não tem nada. Porque esta palavra toda, ela pertence, toda ela, mesmo que ela ocupe a área visual e o espaço visual das outras colunas, então das outras células, toda essa palavra, olha só, agora quando eu clico na célula E14, que foi onde eu digitei, ela está inteirinho, o nome está todinho aqui dentro do conteúdo do E14. Apesar dele ocupar visualmente o espaço dessas outras células, ele não faz parte dessas outras células. É que nem aquelas... Sabe quando uma árvore está plantada num terreno, mas daí os galhos crescem e vão para a casa vizinha, para o terreno vizinho? Então, é mais ou menos isso. Os galhos estão indo aqui para o terreno vizinho, mas realmente faz parte aqui desta célula E14. É como se a raiz da árvore aqui, a raiz do conteúdo desta célula está em E14. A não ser que eu tivesse feito assim, né? Indústrias D, e aí eu finalizasse aqui a digitação, né? Finalizei, passo para outra célula, aí eu digito aqui na outra célula o pedaço, finalizo essa digitação. Repare que agora cada trecho de digitação, se eu olhar aqui em cima, ó, cada trecho está numa célula diferente. Porque agora eu estou finalizando, estou mudando de célula para escrever o restante do que tem aqui para escrever. Eu vou inclusive pôr só metade da palavra aqui, ó. E na outra célula vou completar. Repare que nem deu certo o nome têxtil, acabou ficando ali meio truncado, né? Isso que eu fiz agora é completamente absurdo. Não tem nada a ver, está totalmente errado, não é assim, pelo amor de Deus. Nunca façam nada parecido, tá? Mas a verdade que eu quero mostrar para vocês é que, mesmo que ela ocupe e ela apareça em outras células, ela pertence à célula que ela estava quando foi digitada. Inclusive, eu poderia escrever uma poesia completa nesta célula e ultrapassar o limite de várias células. Mas a digitação está toda sendo feita na célula E13, ok? Tudo isso que eu digitei aqui, repare que na minha barra de fórmulas está tudo na E13, toda esta frase. Mesmo que ela ocupe aqui diversas células para frente, nenhuma destas outras células, embora você consiga visualizar o conteúdo através dessas células, nenhuma delas contém, né, pertence, nenhuma delas é proprietária deste conteúdo. Todo ele pertence à célula E13. Bom, mas aí
entre as células, há um acordo de cavalheiros. Há um acordo ali entre elas que é o seguinte. Essas células para frente permitem que o conteúdo ali da E13 invada o seu espaço, desde que a própria célula não precise daquele espaço. Então, por exemplo, se eu viesse aqui nessa célula J e eu precisasse aqui digitar outra coisa aqui, então esta palavra digitar outra coisa na célula J13, ela agora ocupa, ela precisa desse espaço para ela, e aquilo que eu tinha digitado aqui para trás, na célula E13, teve que ser interrompido nesse ponto aqui. Repare que esse software ainda mostra uma setinha vermelha, indicando que existe mais coisa que não está cabendo aqui para mostrar, para você saber que o conteúdo é maior, assim como tinha aparecido aqui também, tá? Mostrando que o conteúdo é maior. Essa daqui, então, totalmente errada. Vamos deletar isso aqui. Pronto. Mas agora eu tenho aqui dois conteúdos grandes que não cabem na célula. O que é importante você entender agora? Que este nome, Indústrias Remanufatura, é o nome de uma empresa. Lembra que eu disse na primeira aula que uma célula é o menor local para armazenamento de uma informação? Então, o nome de uma empresa é uma informação, tá? Mesmo que é um nome composto, comprido, mas ele é um nome que é apenas uma informação. Então, ele tem que estar armazenado em uma célula, que nesse caso aí, 14, por mais que visualmente ele ocupe o espaço das outras. Só que aqui, por exemplo, F14, se eu precisasse digitar aqui, digamos, a cidade desta empresa, né, São Paulo. Quando eu digito o nome da cidade, ele automaticamente corta todo aquele conteúdo que estava aparecendo aqui, mas não perde o conteúdo. Repare, ele não perde o que estava escrito. Todo o conteúdo está ali. Só que ele não tem espaço, essa célula não tem espaço suficiente para mostrar o conteúdo completo. Ela consegue apenas mostrar até aqui, porque ela tem uma largura pequena para mostrar um conteúdo tão grande. Então ela conseguia antes mostrar tudo por causa daquele acordo entre as colunas de dizer, olha, se eu não precisar do espaço, pode mostrar o seu conteúdo. Mas quando a própria célula, no caso a F14, precisa do espaço dela, que é dela, né? Esse é o espaço da F14 e ela precisa anotar aqui um conteúdo. Vamos supor que aqui fosse uma outra cidade, tá bom? Então ele cortou aqui o conteúdo da primeira frase logo no início aqui. E tinha cortado já nesse ponto também, né? Vamos apagar aqui por enquanto. Então ele poderia mostrar aqui o conteúdo enquanto não precisasse ele próprio do espaço para mostrar o próprio conteúdo. Mas repare que você não perde o que está digitado, está tudo ali, ó. É só uma questão de mostrar na tela ou não. E por que ele não conseguiu? Porque a largura da minha coluna é muito pouca para este tamanho de conteúdo. Mesmo aqui nessa daqui que eu já tinha escrito, ó, se fossem nomes completos, né? Pedro Álvares da Silva. Esse nome já não caberia, certo? Nessa coluna aqui. É que eu tinha escrito nomes curtos. Então estava cabendo, mas se eu usar os nomes completos, ele não caberia nessa largura de coluna. Tá ok? Então, neste caso, primeiro eu quero que vocês entendam o que é propriedade, o que pertence a uma célula, é aquilo que foi digitado nela no momento que ela estava selecionada. Se eu vier aqui na barra de fórmulas, ou mesmo aqui, e digitar um conteúdo comprido, um conteúdo grande e extenso, e continuar digitando aqui, tu pode ir lá para frente, não tem problema, mas ele vai pertencer inteirinho a esta célula E15, no caso, que era onde eu estava quando foi feita a digitação. É nesta célula que eu estava, tá? Não tem como o mesmo conteúdo fazer parte de duas células, a não ser que você comece a quebrar aqui, né, digitar outra parte em outra célula, mas eu já disse que isso não tem nada a ver, é um absurdo, tá totalmente errado, nunca faça isso, tá bom? Embora eu já vi gente fazendo. Mas enfim, eu não tenho aqui espaço para mostrar o conteúdo. Então agora vamos já para a matéria que resolve isso. Agora que você entendeu que o conteúdo de uma célula está nela, no momento que foi digitado, é todo dela, mesmo que não caiba ali, mesmo que seja grande, agora vamos partir para a solução disso, que significa o quê? Vamos começar aqui com esses nomes para eu te mostrar. Eu vou alterar a largura dessa coluna para que ela caiba nela o nome que está digitado ali. Então, se eu vier aqui nessa área cinza de cima, na minha barra de títulos aqui das minhas colunas, tá? Onde ficam os títulos das colunas pelas letras,
e ver aqui na divisão de uma com outra, repare que o mouse transforma-se nessa setinha dupla. Sempre aqui na divisão, ele faz essa setinha dupla. E o que isso pode fazer? Se eu clicar com o mouse e segurar o botão, cliquei e segurei, olha lá, está segurando, e levar, arrastar ele para um tamanho maior, ele até vai mostrando ali nesse caso qual o tamanho que está ficando. Quando eu soltar, olha só, a minha coluna A agora está bem mais larga do que a coluna B, a C, a D e as outras, né? Porque eu precisava de um tamanho maior para caber os nomes por completo. Então eu clico, seguro e altero esse tamanho. Se eu diminuir, ele mostra o vermelhinho indicando que eu tenho um conteúdo a mais aqui que não cabe na visualização. Mas você nunca vai perder esse conteúdo por causa disso, tá ok? Eu poderia fazer isso aqui, ó, com a minha coluna, tá? Deixar ela pequenininha, o conteúdo todo está lá, não perde nada. Clica, segura e leva. Vamos deixar uma folga aqui para o nome, tá bom? Um espaço a mais extra aqui. Já o salário não precisa tudo isso, eu vou diminuir. Vamos lá, assim tá bom. Cliquei, segurei e diminuí. E agora essas duas aqui, né? Que tem aí um espaço grande. Vamos aumentar aqui para caber. Olha só, eu aumentei e resolveu o problema do nome da indústria. Vamos apagar isso aqui, resolveu o nome da indústria. Não tem mais nada no fim aqui para mostrar na próxima, mas esse de cima não resolveu. Vamos aumentar mais um pouco? Opa, cliquei errado. Não resolveu ainda. Vamos mais um pouco? Então, olha só. Como eu não sei quanto espaço eu vou precisar, até porque essa questão de quanto espaço eu vou precisar, eu posso não saber mesmo, porque esses nomes, por exemplo, eles poderiam ter aqui uma lista que fosse uma lista que ocupasse uma área aqui para baixo. Olha, eu estou só replicando para poder, estou só duplicando aqui os nomes para poder te mostrar o seguinte: poderia acontecer desses nomes seguirem aqui para baixo, ó, aqui nessa parte de baixo, para uma área que eu não estou nem vendo. Correto? E lá na parte de baixo poderia ter um nome muito mais comprido do que os que eu estou vendo. Eu estou vendo aqui alguns nomes na tela, mas na parte que eu não estou vendo poderia ter um nome comprido aqui, né? Então como é que eu ia saber qual é a largura que eu tenho que levar essa minha coluna para ela caber todos os nomes que estão digitados até lá embaixo? Ou nesse caso eu não sei quanto espaço mais eu tenho que abrir para caber o que ainda falta aqui para mostrar, né, o texto que ainda tem para mostrar. Se eu ficar tentando aqui, isso pode ser um pouco chato, demorado, né? Eu tenho uma solução para isso. A planilha tem uma solução para isso. Ao invés de você clicar, segurar e ficar levando, tá? Isso é útil em caso de valores, por exemplo, uma coluna como essa. Dificilmente vai ter um tamanho de número aqui embaixo que seja tão grande que não caiba, né? Eu posso colocar aqui um tamanho razoável para a largura e ele vai caber. O mesmo caso para a função, se eu sei que as funções descritas são todas de uma palavra só. Então eu sei que não vai ter um nome tão comprido assim. Mas nome de gente já é mais complicado, frases desse tipo é mais complicado, nome de empresas. Não tem como eu saber o tamanho, né, exato que eu vou precisar. Como que pode ser feito? Eu venho aqui na divisão e ao invés de clicar, segurar e levar, eu venho aqui na divisão e dou um duplo clique com o mouse. O que o duplo clique faz? A própria planilha descobre qual é o tamanho máximo necessário para o conteúdo maior que existe naquela coluna. Então, se lá embaixo tivesse uma outra frase escrita maior ainda, ele teria ajustado para esse tamanho maior, tá ok? E o duplo clique ajusta, dando uma pequena folga, sempre dá uma folguinha, mas ajusta para o maior tamanho possível, necessário. Então essa questão do duplo clique eu posso usar em qualquer coluna. A do salário ela precisa de um espaço até menor do que este que eu estou usando. Então aqui, duplo clique, ele ajusta o tamanho justo, o necessário. Estão entendendo? Se eu tivesse um espaço... Só que nesse caso, eu prefiro deixar um pouquinho mais de folga, né? Um pouco mais de espaço à vontade ali para leitura. Mas o duplo clique, ele vai ajustar de acordo com a necessidade do maior nome que existe naquela região. Então, por exemplo, aqui na área de nomes, né? Ele ajustou aqui para esse nome, mas, por exemplo, se eu tivesse um outro nome, vamos pôr aqui um nome... Um nome bem comprido, né? E ele está fora do meu campo de visão. Eu não estou vendo que lá embaixo tem um nome mais comprido. Mas eu vou usar o duplo clique aqui. Olha só, ele ajustou, né? Aqui parece que não tem necessidade desse tamanho todo, mas se eu for descendo, eu vou ver que um dos nomes necessita de que esse espaço seja maior, certo? Então o duplo clique ele sabe qual
é o tamanho necessário para caber todas as informações que eu tenho naquela coluna. Agora vamos aproveitar que nós estamos vendo largura de colunas e vamos ver também a altura de linhas e vamos ver outras formas de se fazer isso, tá ok? Por exemplo, essa coluna D não tem nada escrito. Eu quero que ela fique pequena, tá? Se eu der um duplo clique aqui, ele volta ao tamanho padrão das colunas de quando a planilha eletrônica é aberta, o tamanho padrão de todas elas, tá? Mas eu poderia querer um tamanho até menor, né? Vamos supor que essa coluna fosse uma coluna de um espaço que eu quero dar entre um grupo de informações e outro, e eu queira dar esse espaço, tá? Eu posso ajustar aqui essa largura de acordo com a minha necessidade. Querem ver um exemplo? Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho uma planilha aqui de exemplo, de calendário, que ela faz exatamente isso que eu acabei de falar. Ela tem aqui colunas de largura estreita, porque eu não preciso mais do que isso. E ela tem uma coluninha aqui no meio, que é só para dar o espaço entre um grupo de colunas, que é aqui, e outro. Então essa coluna H é só para dar esse espaço, né, que eu quero aqui no meio. Tá certo? Ela não tem conteúdo nenhum, só quero para visualmente não ficar uma grudada na outra. Então, só para vocês verem, né, tem algumas funções que às vezes são assim mesmo, tá? Então, eu consigo, clicando aqui na divisória, aumentar, diminuir ou dar o duplo clique e ajustar automaticamente essas larguras. Na altura da linha, a mesma coisa. Eu posso deixar a linha com altura maior, tá bom? Eu quero aqui nesse título, ó, nessa linha aqui, eu vou adiantar já a matéria da próxima aula, mas eu quero colocar aqui um tamanho maior no nome, na letra, e eu quero deixar ela com uma altura em destaque aqui nessa primeira linha, tá bom? Geralmente isso é usado para esses momentos de destaque, tá? De títulos. Os escritos normais, o conteúdo normal, geralmente não se altera aqui a altura da linha, tá certo? Não tem essa necessidade. Inclusive eu vou apagar esse conteúdo de baixo. E vou voltar essa linha para a altura padrão. 2 cliques. Pronto? Tá certo? Ok. Então você pode alterar tanto a altura da linha quanto a largura da coluna de acordo com as suas necessidades. Essa é a forma mais prática, clicando aqui, dando duplo clique ou clicando e arrastando. Vamos voltar essa aqui, duplo clique, né? Eu apaguei o conteúdo que estava ocupando aquele espaço todo e ela voltou para um tamanho padrão, tá ok? Agora é o seguinte, essas opções aqui eu tenho também no botão direito do mouse, olha só, formatar, largura da coluna, largura ideal da coluna é o duplo clique, só que se eu fizesse isso para todas de uma vez, tá bom? Para todas juntas. Eu posso também querer todas de uma mesma largura. Aqui ele pede a medida, vamos pôr 4 centímetros, fica tudo igual. Claro que isso não é interessante, porque senão eu tenho colunas que não precisam, ocupando muito espaço, e outras apertadas ou com um espaço pequeno ali, né? Então o ideal é a largura ideal, a não ser numa situação como a que eu acabei de mostrar. Vamos voltar ali. Onde essas larguras todas podem ter sim um tamanho padrão. Tá? Vamos colocar 1 centímetro aqui. Elas podem ter todas um tamanho padrão, porque todas têm um propósito igual. E aqui no caso deve ter alguma coluna aqui um pouquinho maior, outra um pouquinho menor. Eu posso ocupar todas com um tamanho padrão e deixar bem uniforme, bastante harmonizado e padronizado aqui o tamanho de todas elas. Tá certo? Então, neste caso, o duplo clique não resolveria tanto, porque por causa das pequenas variações dos nomes aqui, ele daria colunas de tamanhos diferentes. Pouca coisa diferente, mas numa situação dessa, pode ser que eu queira as larguras de coluna padronizadas. Então eu tenho essa opção de selecionar, e quando eu seleciono várias de uma vez, aquilo que eu definir, inclusive se eu definisse aqui, ó, clicando e arrastando, ele vale para aquelas todas que eu selecionei. Agora, se eu definir aqui nessa opção do menu que tem um local onde ele me pede exatamente a medida exata que eu quero, ele também vale isso para todas elas que estão selecionadas, tá certo? Vamos voltar lá naquela outra que nós estamos trabalhando. Então, se eu clico no botão direito, eu tenho estas duas opções e tenho aqui em cima também, formatar coluna, eu tenho a largura e a largura ideal. Largura é a opção em que ele me pede a medida, tá certo?
E a largura ideal é o equivalente ao duplo clique, em que ele avalia a necessidade de tamanho e coloca. Essas duas opções eu tenho no menu aqui em cima, no botão direito do mouse aqui, largura e largura ideal, e através dos cliques, a largura sou eu que defino aqui, ou largura ideal é um duplo clique. Exatamente a mesma situação para a altura da linha. A altura da linha que ele me pede uma medida, eu poderia colocar aqui uma medida padrão, 1 centímetro no caso, ou eu também posso usar a largura ideal, tá? E ele coloca para mim aqui a altura ideal de cada uma. Eu também tenho essa opção aqui em cima, altura e altura ideal. E aqui do lado, clicando e arrastando ou dando um duplo clique, que é a largura ideal. Tá certo? Só lembrando mais um detalhe. Se eu vier aqui no canto, nesse cantinho aqui, ó, onde não tem nenhuma letra, nenhum número, que é a intersecção entre os cabeçalhos de coluna e os cabeçalhos de linha aqui em cima, quando eu venho aqui, eu estou selecionando a planilha toda. Ele selecionou para mim todas aquelas 1024 colunas. Se eu for aqui na frente, até aquela coluna de letra AMJ, está tudo selecionado. E todas aquelas mais de 1 milhão de linhas, tá? Se nesse caso eu vier aqui no meio e der um duplo clique com ela toda selecionada, mesmo que fosse uma planilha enorme, com um monte de coisa escrita aqui para o lado, para baixo, para a direita, tá? Ao selecionar tudo e dar o duplo clique, eu estou fazendo o ajuste automático das colunas todas da planilha inteira. Então eu posso fazer isso apenas selecionando algumas e posso selecionar tudo e fazer o ajuste pelo mouse ou pelo menu, tá certo? Coluna aqui, altura, largura, da linha é altura, né? Da coluna é largura. Eu posso fazer isso selecionando ela inteira, tá certo? Então, a largura da coluna e a altura da linha, você vai precisar, o que você vai mais usar é o duplo clique, e ele ajusta. Eu te aconselho, quando você digitar uma planilha, digita os dados todos que você precisa. E ao começar a formatar, começar a ajustar a planilha, vem aqui no selecionar tudo e dá um duplo clique. E depois ela ajusta para as necessidades, você vai fazendo um ajuste fino, um detalhezinho ou outro que você queira, talvez uma coluna que você queira um pouquinho mais, uma outra que mesmo que ela precise de um espaço grande, talvez você queira cortar alguns nomes, tá certo? Às vezes você vai precisar fazer isso. Então dá o ajuste aqui geral com duplo clique, seleciona tudo e dá um duplo clique e vem fazendo então os ajustamentos detalhados em situações específicas. E aproveitando, hoje essas três matérias aqui, o largura e altura de linha, mais a questão da digitação e a seleção, são três matérias que nós estamos vendo agora, que elas estão interligadas todas, não tem nem como mostrar separado, né? Então, essa seleção de colunas ou de linha, essa seleção é a que você vai mais usar, tá certo? Mas às vezes você quer selecionar um trecho, por exemplo, eu clico aqui no meio, seguro e levo, eu quero selecionar esse trecho. Ou pode ser que você queira selecionar colunas intercaladas, por exemplo, A, C, E, não seguidas. Lembra do curso de Windows que nós aprendemos sobre seleções adjacentes e não adjacentes? Eu só vou relembrar rapidinho aqui, mas qualquer dúvida, assista de novo a explicação de seleções lá no curso de Windows, que lá tem de novo a revisão, a explicação toda. Esse é um dos lugares onde você usa isso. Você clica na primeira coluna e segura o Ctrl no teclado. Depois você clica nas outras segurando o Ctrl, vai clicando aonde você quer. Inclusive assim, pode selecionar algumas colunas, aqui um trecho, outro trecho, eu estou segurando o Ctrl. Enquanto eu seguro o Ctrl, ele vai marcando para mim esses locais onde eu quero que seja selecionado. Se eu solto o Ctrl, acabei de soltar, e marco uma outra área, ele desmarca todas as anteriores. O Ctrl é uma espécie de fixador, né? Depois da primeira seleção, vou segurar o Ctrl, ele fixa, ele segura para você ir selecionando. E quando você solta o Ctrl, soltei, ele não fixa mais, a próximo clique desfaz todos os anteriores. Só relembrando, assiste o curso de Windows, tem mais questões nessa questão de seleção, tá bom? Dá uma olhada lá. E eu também posso fazer isso, claro, nas linhas, né? Selecionar aqui um grupo, segurar o Ctrl, o outro grupo, segurar o Ctrl, mais umas individuais aqui, um trecho aqui, né? Não tem problema, eu posso fazer isso. E, por último, que nós já vimos, a seleção da planilha toda, clicando aqui no cantinho. Ou, eu também no menu editar, eu tenho selecionar tudo igual o meu selecionar tudo do texto, que é Ctrl A. Se eu clicar no teclado Ctrl A, eu seleciono tudo também.
Várias formas de se fazer a mesma função. Isso vai acontecer muito, muitas coisas que você faz vai ter várias maneiras de se fazer, você escolhe a sua preferida, tá? Escolhe a sua forma preferida de realizar a sua tarefa. Sem problema, cada um prefere de um jeito. Então, ok. Agora que nós já vimos sobre qual a propriedade de cada célula, ou seja, o que pertence a ela, largura de colunas e altura de linhas e seleções, vamos recordar um pouco a matéria da última aula sobre fórmulas. Lembra que nós fizemos esse total? Tinha 3 maneiras de fazermos, né? Pudemos escrever aqui igual e digitar valores, né? 1.600 mais 2.100. Repare que essa planilha está um pouco maior agora. E olha já como já se torna desvantagem eu ter que fazer esse tipo de situação redigitando um valor de cada vez, né? Deu o mesmo resultado aqui e aqui. Mas a maneira como eu fiz aqui é muito mais complicada, trabalhosa e não é o correto. Lembra que nós fizemos também C2 mais C3 mais C4 mais C5 mais C6 mais C7. Nesse caso vai até o 8. E isso também dá o mesmo resultado, mas olha também o trabalho que eu tive. E só apagando aqui para retomar, o jeito correto numa situação dessa, ou seja, somar essa sequência de números, seria eu vir aqui, clicar no sinal de sigma, todas as planilhas têm esse somatório, e ao clicar no sinal de sigma, ao clicar ali, ela mesma detecta que eu quero fazer uma somatória desses valores anteriores. Se não fosse isso, era só redefinir. Não, eu quero refazer somatória só desses 4 primeiros. É só você selecionar corretamente aqui a área que você quer somar sem problema nenhum. Na hora que eu finalizar essa função de digitar, eu vou definir a área, tudo, eu vou teclar Enter ou clicar aqui com o mouse nesse ícone, tá bom? Pronto, ele fez a somatória aqui e definiu a área. Só que é só para relembrar a aula passada. Mas vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos supor que a empresa também quer calcular o quanto de FGTS ela tem que pagar para cada funcionário depois de dar o seu salário. E esse seria aqui o salário base. Vamos dizer que é o salário bruto, tá ok? Então, para saber o FGTS do José, que é o primeiro funcionário da minha lista, eu vou pôr assim, quando a fórmula começa com o sinal de igual, igual. E então eu vou dizer para ele o seguinte, computador, eu quero fazer uma fórmula que inclua o salário do José, então no caso é C2, eu digitei aqui o endereço da célula onde está o salário do José, C2, e para descobrir quanto que é 8% disso, eu vou multiplicar por 8 dividido por 100. Isso é cálculo de percentual, vezes 8%. Essa dividido por 100 significa porcento. Então, quanto que dá 8% de 1.600, que é o salário do José? Dei Enter, ele calculou para mim, 128, que é o meu cálculo. Bom, mas e aí? Eu vou ter que fazer isso, ficar digitando, né? C3 vezes 8 dividido por 100 em todas elas? Dá um trabalho também, imagina se fosse 200 funcionários, né? Não tem necessidade de eu digitar todas. Eu faço a fórmula na primeira, confiro se a fórmula está correta, meus conhecimentos de matemática, daquilo que eu preciso ali para saber se está a fórmula. Quiser fazer uma calculadora fora aí da planilha só para conferir se tá, não se ele está calculando certo, né? Claro que ele vai calcular. Mas às vezes você digitou errado algum número aqui e está fazendo o cálculo, né? Digitou 101 aqui, né? Aí ele vai dar ali um número esquisito, tá? Se você digitar uma coisa errada. Então você quer fazer uma conferência, quer fazer um cálculo aí para conferir. Quando você tiver certeza que o que você fez de fórmula está correto, vamos copiar. Vamos copiar essa fórmula. Eu posso clicar aqui nessa célula, clicar em copiar, botão direito do mouse, cliquei em copiar e venho aqui, ponho colar. É uma maneira que, apesar de ter copiado os valores, não são iguais. Por quê? Porque a fórmula de cima é referente ao salário do José, que é 1.600. A fórmula de baixo, olha que interessante quando copiou. Ele copiou, mas ele não copiou exatamente igual. Aquela de cima era C2. Olha aqui, ó, C2. Quando a planilha passa uma cópia de uma fórmula para a linha de baixo, repare na barra de fórmulas que essa é C2 e a de baixo é C3. Ele sabe que você está fazendo ali o cálculo com um número de referência diferente, porque aqui você quer fazer o número do salário do José e aqui você quer fazer o cálculo do salário da Maria. Então, ao passar a cópia, né, da célula, da fórmula desta célula para esta célula, a própria planilha eletrônica muda de C2 aqui em cima para C3, porque este cálculo agora é referente a este número aqui.
Na verdade, o que ele entende é, olha, você quis pegar a célula que está à esquerda, então ele continua pegando a célula que está à esquerda, que nesse caso agora é a próxima linha. Tá entendendo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, apertar Ctrl, copiar, Ctrl C, eu já tinha feito, e posso fazer de uma vez só, selecionar tudo e apertar aqui colar para todas as células seguintes. Alguns números estão com vírgula, né, centavos aqui no caso, outros são números redondos, mas ele calculou cada um para o seu número equivalente. E se eu tivesse uma atualização do número aqui, ó, o salário do Pedro, por exemplo, de 1.400 para 1.500, o que aconteceria com este número e também com este daqui, que é um total que se baseia em todos eles. E aqui é um cálculo que se baseia no seu número da esquerda, né? Então, se esse salário fosse reajustado, 1.500, quando eu der Enter, ainda não dei, está piscando aqui o cursor ainda, quer dizer que eu ainda estou digitando, esse 112 e esse 15.620 vão ser atualizados. Percebeu? De 112 para 120, de 15.620 para 15.720. Ele atualiza, e se tivesse mais números aqui na frente, mais células, mais fórmulas, mais totais, a mudança faria com que todos os outros números que dependem deste valor fossem atualizados automaticamente. Tá certo? Aliás, vamos pôr um outro total aqui embaixo, para somar todos os FGTS, para a empresa saber quanto que ela tem que, no total, depositar de FGTS. Aqui, ó, eu posiciono meu cursor na célula e já clico ali, na somatória, dou um Enter. Esse aqui é o total de FGTS da empresa para todos os funcionários. Então eu vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu apagar esses números todos. Voltei só na primeira fórmula, ele atualizou aqui meu soma. Eu quero te mostrar que depois que você faz a fórmula na primeira linha, lembrando que essa lista de funcionários podia ter 200 nomes, né? Então, quanto mais nomes, mais prática essas funções que eu estou mostrando. Você pode copiar a fórmula para baixo, que ele copia os endereços relativos. Ele sabe que você copiou o endereço da esquerda e aqui embaixo ele tem que copiar o endereço da esquerda, que é um abaixo, e aqui sucessivamente, cada um no seu. Eu fiz Ctrl C, Ctrl V, que é copiar a fórmula e colar nas outras. Tudo bem. Mas existe um copiar na planilha que é diferente. É esse quadradinho no canto da célula aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho? Embaixo do 128? Esse quadradinho, chamado de alça de arraste, você, quando clica em cima dele, quando aponta o mouse em cima dele, ele muda o formato do mouse. Repare que era setinha, virou uma cruzinha ali, fininha, pequenininha. Ao clicar e segurar isso, eu consigo levar isso para baixo. Eu conseguiria até lá embaixo, mas eu quero parar aqui nos nomes, onde tem nome. Esse processo de clicar na alça de arraste, aquele quadradinho no canto, clicar, segurar o mouse e levar, é um copiar-colar. Quando você soltar o mouse, soltei, ele faz a cópia daquela fórmula, no caso, para todos os números ali para baixo. Percebeu? Então, no caso de uma fórmula que precisa ser repetida em todas as linhas, você só faz a primeira e copia. Vamos de novo? Deletar aqui. Não vou ficar digitando de novo a célula, tá ok? A fórmula. Mas só para vocês verem aqui no cantinho, clica, segura o mouse, leva e solta o mouse. Pronto, ele copia a fórmula. Repare que C3 vezes 8 dividido por 100, tudo aqui a fórmula está copiada, cada uma no seu endereço, aqui embaixo C8, tá? Então tudo certinho ele copia e sabe que você queria então fazer esta cópia. Tá ok? Então agora é hora daquela pausa, né? Dá uma pausa aí no seu vídeo, aí no vídeo da aula, e pratique um pouco o que nós já vimos hoje. Nós já vimos seleções, selecionar colunas, linhas, planilha inteira, alterar a largura das colunas da sua planilha e principalmente essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês para calcular o FGTS. Faça isso na sua planilha. Claro, essa planilha que nós fizemos na primeira aula, eu espero que você tenha deixado ela salva. Se você não salvou, não tem problema, ela é pequena. Digita ela agora, deixa salva que nós vamos continuar trabalhando com ela, tá ok? Bom, então agora você recordou a questão das fórmulas, nós fizemos uma fórmula aqui e treinamos a questão de copiá-la para baixo, para copiar várias. Eu quero agora aprofundar um pouquinho com você a questão das funções. Então, essa somatória aqui não é bem uma fórmula, é uma função. Tá? Aqui do lado eu tenho o meu assistente de funções, é nisso que eu vou trabalhar agora. Mas só reforçando
Quando eu digito aqui igual, endereço de uma célula, vezes um número fixo, dividido por outro número fixo, isso é uma fórmula. São números fazendo operações matemáticas. Isso é uma fórmula. Quando eu tenho aqui embaixo o nome de uma função, o nome de uma chamada aqui de algo específico que a planilha eletrônica reconhece esse nome e dentro deste nome vai fazer ali uma função, vai fazer ali um procedimento que execute o objetivo daquela função, que nesse caso é a soma. Então isso é uma função. Eu tenho um nome de algo aqui, tá certo? Aqui em cima eu não tenho esse nome. Eu tenho direto uma célula, endereço e operações matemáticas. Eu vou mostrar para vocês outras funções agora. Então vamos supor que eu quisesse saber qual é a média de salários entre os meus funcionários, qual é o maior salário da empresa e o menor salário da empresa. 3 informações que eu quero ter. E lembrando sempre, claro que eu tenho aqui 7 funcionários cadastrados, é fácil olhar e saber. Mas imagina se a minha lista tivesse 200, né? Então eu tenho que usar essas fórmulas para ter exatidão no resultado. Eu vou usar então a função da média. O que é a função da média? Eu poderia vir aqui igual, digitar média, abrir parênteses e digitar computador, planilha. Veja para mim a média entre C2 e C8. Ele vai calcular a média destes salários. Está aqui. Bom, isso eu fiz se eu souber o nome da função e como ela trabalha, os parâmetros, tudo certinho de cor, como eu sei nesse caso. Algumas funções básicas você também logo vai decorar, tá? Mas quando eu não sei, eu uso o meu assistente de funções. Eu posiciono sempre o meu cursor, o meu marcador de célula no lugar onde eu quero o resultado. Agora eu venho aqui no assistente de funções e clico. Ele abre para mim, para eu escolher qual função eu quero. Então aqui eu vou parar um pouquinho e explicar uma coisa para vocês. As funções numa planilha são muitas. Olha aqui a lista, ó. Olha aqui. Vamos dar uma descida aqui com essa seleção azul. Eu tenho dezenas, centenas de funções. Neste caso, as mais comuns são iguais na maioria dos softwares de planilha, que nesse caso é o OpenOffice. Muitas delas são iguais ao Excel. Alguns softwares, a maioria hoje usa os nomes das funções em português, mas pode ser que você encontre algum software usando o nome da função em inglês, né? No caso, a função de soma. Em vez de escrever a palavra soma, escreve a palavra sum, que é soma em inglês. Né? Eu vou usar agora a função de média. Vamos procurar aqui média. Média, cadê? Aqui, média. Se fosse em inglês seria average, né? Então pode ser que se você estiver usando um software diferente, uma versão diferente, ocorra dos nomes serem em inglês. E a quantidade das funções disponíveis aqui depende do software e depende também, para usá-las, do seu conhecimento. Tem funções aqui, a função de logaritmo, por exemplo, calculo o logaritmo para qualquer base especificada, está aqui a explicação desta função, quando você clica, né? LN, calcula o logaritmo natural de um número. Localizar, procura uma cadeia de caracteres, aqui tem sempre a explicação, mas é claro que para utilizar essa função você tem que entender aquilo, né? Por exemplo, logaritmo é uma matéria do ensino médio de matemática, um pouquinho mais avançado do que o simples ensino fundamental, e você tem que saber para que serve, quando você precisa disso, tá? Mas se você já está aí avançado aí, se você já faz ensino médio, faculdade, ou um curso específico, talvez de contabilidade ou estatística, olha aqui, por exemplo, ó, juros acumulados. Para quem faz contabilidade, a pessoa vai entender para que serve, né? Só que, então, nesses casos específicos, tá? Você precisa saber qual a função que você deseja. Ele tem aqui dezenas, centenas de funções, tá? Em outros momentos, nós podemos gravar aulas ou anexos dessa aula falando de alguns grupos de funções específicos para você que é contador, para você que mexe com estatística, para você que faz questões financeiras ou outras questões numéricas e matemáticas, enfim, são muitas funções. Mas hoje a ideia é te mostrar três funções básicas e o geral de como se usa esse assistente de função. Claro que você pode, depois que aprender essas básicas, procurar aí funções da sua necessidade, de acordo com o seu interesse. E depois que você aprender o jeito básico de trabalhar com isso, fica mais fácil.
Mas hoje eu quero me concentrar nessas três funções básicas, média, maior e menor salário. Começando na média, eu já tinha feito aqui uma pesquisa, opa, apertei errado. É só digitar o nome da função, já encontrou aqui, média, retorna a média de uma amostra. O que é a amostra? Né? Uma sequência de números, uma sequência de valores, uma sequência de células, no caso. Então, eu não vou dar OK, porque eu tenho coisas a informar para essa função de média, para ele poder fazer o cálculo corretamente. Tá certo? Ela pede aqui em cima, ela explica que essa função média, ela vai precisar que eu informe para ela os números de onde ele vai calcular essa média, né? Ele precisa que eu informe isso para ele. Ele não sabe média do que eu quero que ele calcule, tá certo? Então eu vou aqui clicar no próximo, para ele ir para o próximo passo, que é justamente pedir para mim o argumento, o parâmetro, o valor para que ele consiga fazer o cálculo. Então, número 1, obrigatório. Número 1, número 2 são argumentos numéricos de 1 a 30 que representam uma amostra da população. O que é isso? Nesse caso, só para você entender, eu tenho que informar para ele aqui, calcular a média do quê? Então ele está clicando aqui dentro dessa área e eu vou aqui e selecionar que eu quero a média dessa área, destas células. E ele entende que é do C2 até, dois pontos aqui significa até, C8. Eu poderia ter feito o seguinte, clicado aqui no primeiro, clicado aqui no segundo, clicado aqui no terceiro. Claro que dá muito mais trabalho e é desnecessário, tá certo? E aqui ele não para no 4 não, repara que ele tem mais. Ele disse aqui em cima que tem 30, tá certo? Então ele vai até o 30. Mas não, eu não quero assim, eu quero clicar, vir aqui do lado, onde está na planilha aqui, eu clico seguro no primeiro e vou até o número que eu quero. Lógico que eu não vou incluir o total para ele calcular a média, porque eu quero a média entre salários, tá? Não é aqui do total, tá certo? Então, soltei e ele marcou aqui para mim que é a média desta região de C2 até C8. Olha como é que fica a função. E ele até aqui em cima já deu um exemplo de qual será o resultado, já fez um pré-cálculo para me mostrar qual será o resultado. Lembrando aquela situação de que se eu faço alterações aqui em cima, ele recalcula tudo que envolve aquele valor. No caso total, recalculou a média também, recalculou esse aqui, agora esse aqui, ele recalcula tudo. Ó, um valor base aqui, ó, ele vai recalcular, vou até selecionar para vocês, ó. Ele vai recalcular essas daqui, tá? Vamos pôr aqui uma cor diferente, só para você ver ele recalculando, ó. Vou pôr um número bem maior aqui, é 1800. Percebeu que ele recalculou todos esses números? Olha lá, vou voltar para trás. Todos esses que estão em vermelhos ele recalculou. E eu vou voltar atrás desse vermelho também. Estou dando Ctrl Z, lembra? Curso de Windows. Quis mostrar para vocês destacando os locais que ele está recalculando e voltei com Ctrl Z, tá? Curso básico de Windows. Recorda lá. Bom, essa é uma função. Então vamos lá, vamos fazer uma outra e relembrar como é que isso é feito. Eu clico no local onde eu quero que ele descubra para mim agora o maior salário, que ele me informe qual desses valores é o maior. Estou olhando aqui, só de olhar eu sei que é esse valor aqui, ó, porque eu só tenho 7 valores. Mas aquela história, né? Imagina se eu tivesse 200 valores. Então eu venho ao local onde eu quero o resultado, vou clicar no assistente de função. Primeiro eu escolho qual função que eu quero. Então primeiro eu tenho que saber o que eu estou querendo calcular. Nesse caso, o maior salário. Claro, eu tenho que saber também qual é o nome dessa função aqui. Nesse caso, ela chama máximo. A função chamada máximo me retorna, olha aqui a explicação, o valor máximo em uma lista de argumentos. Eu vou informar para ele que eu quero que ele analise esta lista de valores e me retorne o valor máximo. Então vamos lá? Eu tenho de novo informar quais são os números. Máximo, aqui em cima ele me diz o que eu vou ter que informar para ele calcular. Então aqui, próximo. E nesse ponto aqui, eu seleciono. Está aqui, ó, de C2 até C8. Calcule o máximo, né, de C2 até C8. Já posso dar OK. Então, olha como é simples a função. Eu vou repetir na terceira e você vai ver que o processo, depois que você pega o jeito, é simples. Então, o salário máximo é 3.560, como eu havia falado. Então, agora, vamos fazer a função para calcular o menor salário, né? Contrário aqui do maior, o menor. Tem uma função para isso também. Posiciono onde eu quero o resultado, clico no assistente de função e procuro a função que eu quero. Tem que saber primeiro o que eu quero e depois o nome dela aqui na minha planilha. O nome dessa função é mínimo. Aqui, ó, mínimo.
Retorna o valor mínimo numa lista. Ou seja, o que é a lista de argumentos? Os números que ele vai analisar, que eu vou informar para que ele analise. Então, essas funções são funções bem básicas, que só tem um tipo de parâmetro, um tipo de argumento, que é uma lista de números. Só isso. Então, depois que eu escolhi a função e na próxima parte eu escolho aqui no número 1, ele fala na verdade número 1, mas pode ser uma sequência de números que nem nós estamos fazendo, tá bom? Ah, mas então por que tem vários aqui, né? Se eu não vou ficar usando um por um. É que eu poderia querer grupos, por exemplo, eu poderia querer uma média entre esses primeiros 3 aqui e pulando depois eu quero uma média entre esse grupo aqui. Claro que nesse caso não tem nada a ver nessa planilha, né? Mas dependendo da planilha que eu estivesse usando, né, querer a média destes valores que eu estou colocando aqui, poderia ser que fizesse sentido, tá ok? Nesse caso eu vou apagar e vou redefinir aqui no primeiro, para ele fazer o cálculo do menor, ou analisar e descobrir e informar para mim o menor salário nesse grupo de C2 até C8. Então, o menor é o 1.400. Se eu olhar aqui, realmente, vou poder confirmar isso. Tá? 1.400 é o menor. Tá certo? Então, olha só. Agora é a hora de você dar uma pausa. Faça essas funções que eu fiz. Treine exatamente essas primeiro. Claro, quer treinar outras? Tente outras depois. Mas primeiro tente essas que eu te mostrei aqui, dentro dessa planilha. Faça essa planilha e esses treinos que eu te mostrei, tá ok? Pratique bem. Não deixe de fazer, no final da aula de hoje, essa é a última matéria, estamos encerrando. Não deixe de fazer os exercícios, tanto teóricos quanto práticos, com relação a essa aula de hoje. Tá? Que depois nós vamos começar a avançar agora na partir da terceira aula. Então, faça os exercícios, pratique bastante e até a próxima, que por hoje é só. Tchau, tchau.